Você sabia que é possível testarmos links de internet, e também links ponto a ponto, direto do nosso microtik? Hoje eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Rezende, eu sou especialista microtik aqui da HackOne, trabalho há mais de 12 anos na área de infraestrutura, de TI, de redes, e a maior parte dele focado em microtik, porque microtik é vida, galera. Eu quero mostrar para vocês hoje uma ferramenta que a Microtik nos entrega para fazermos testes de links de internet e links ponto a ponto direto da nossa RB. Vamos para a tela aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu vou utilizar dois cenários para isso. Primeiro, um link ponto a ponto entre dois microtics e depois um link que tem um NAT no meio aqui. A gente vai passar por eles. Primeiro, se a gente for lá no nosso site da Microtik, no help.microtik.com/docs e pesquisar aqui sobre Bandwidth, ele vai mostrar para a gente aqui o Bandwidth Test, que é essa ferramenta que a Microtik nos entrega. Ele vai mostrar toda a explicação aqui, todos os parâmetros que são utilizados. Talvez se você quiser ver aqui no site da Microtik, você pode entrar nessa página. Se a gente traduzir para o nosso bom e velho português, a gente vai ver a explicação da Microtik aqui, que fala que é um testador de largura de banda que pode ser usado para medir a taxa de transferência para outro roteador Microtik, com ou sem fio, e assim ajudar a descobrir gargalos na rede. Então, ela é uma ferramenta muito usada para troubleshooting, que é resoluções de problemas na rede. Você pode fazer teste link ponto a ponto, entre dois links wireless, tendo um microtik como sendo esse link wireless o equipamento, ou mesmo nas pontas desse link, e fazendo esse teste de banda, ou mesmo testes de links de fibra, enfim, testes da sua internet, pode ser utilizado dessas formas. Vamos fazer primeiro um teste ponto a ponto aqui? Bora lá. Nesse cenário, eu vou utilizar nosso MK1 como servidor de testes do nosso Bandwidth e o MK2 como cliente de teste. Então, o Bandwidth ele precisa de um servidor de testes e um cliente, os dois rodando o nosso microtik, ok? Então, vamos acessar MK1 primeiro aqui e vamos ver como é que é a configuração do lado do nosso servidor. Quando a gente acessa o nosso MK1, ele está aqui, ó. Nosso MK1, a configuração de servidor é aqui em Tools, Btest Server. É bem simples, ele vai perguntar para você, o Btest Server, o servidor do Bandwidth Test, está habilitado ou não? Ele até por padrão ele vem habilitado, é uma boa prática de segurança você desabilitar, a não ser que você for utilizar. Então, caso você não vá utilizar o Bandwidth Test, aquele equipamento como servidor do Bandwidth Test, desabilita ele, porque ele deixa a porta 2000 TCP aberta e também abre as portas UDP para testes, tá? Então, se você não for utilizar, deixa desabilitado. No caso nosso, a gente vai utilizar, a gente vai deixar habilitado. A opção Authenticate vai falar para a gente se a gente quer que o usuário que for fazer o teste faça uma autenticação, tenha um usuário e senha dentro do nosso equipamento. E nesse caso aqui a gente quer. Se o seu cenário não precisar, você pode deixar desabilitado, mas é sempre bom deixar habilitado aqui para manter um usuário e senha para a pessoa conseguir fazer esse teste. Essa opção Allocate UDP Ports From, a gente vai dizer para o nosso equipamento a partir de qual porta UDP ele pode alocar portas para fazer os testes. A gente vai deixar aqui a partir da porta 2000 UDP, tá? E qual que é o máximo de sessões que ele pode abrir? Vamos deixar 100, que é o padrão aqui. Aqui nesse botão Sessions também, se tiver alguém fazendo o teste, você consegue ver em tempo real aqui qual que é o endereço dele, qual que é o protocolo, a direção e o usuário. Beleza? Da parte do nosso servidor, é só isso, é bem simples. E agora a gente vai lá no nosso MK2 aqui do nosso desenho, que vai ser o nosso cliente de testes. Então, se a gente abrir aqui o nosso MK2, ele estava até com um teste rodando aqui, eu vou fechar todas as janelas para a gente começar de novo. Para a gente rodar um teste, a gente vai vir aqui em Tools, Bandwidth Test. Ele vai perguntar para a gente qual que é o endereço do servidor de Bandwidth. Já deixei preenchido aqui, você vai colocar o endereço do seu equipamento, que vai ser o servidor que vai receber esse teste. Qual que é o protocolo utilizado? Então, UDP ou TCP? E aqui tem uma diferença muito grande, porque a gente tem que lembrar que o TCP é um protocolo orientado à conexão. O que é isso? A gente diz que o TCP é um protocolo educado. Toda conexão que vai em TCP, o equipamento que recebeu vai responder para você, ó, cheguei aqui, deu certa conexão, ok?
O DP já não tem isso. O DP, ele envia a conexão, se deu certo, beleza, se não deu certo, o problema é seu. Então, por isso que a gente fala que o TCP é um protocolo educado. Toda pergunta, ele vai te dar uma resposta. Ó, aconteceu, deu certo a conexão aqui, hein? Beleza. O DP não, cara. O DP fez a conexão, se deu certo ou não, ele não tá nem aí. Então, a gente fala que o DP é um protocolo mal educado. Ok? Então, a gente vai fazer esse teste. A gente vai ver que quando a gente testa em UDP, o consumo de CPU do nosso equipamento é menor e o consumo de largura de banda do nosso equipamento é menor. Por quê? Justamente por essa explicação que eu fiz. Enquanto em TCP a conexão vai e ela tem que voltar um pacote confirmando, então isso vai consumir mais largura de banda e isso vai consumir mais CPU do nosso equipamento, que tem que processar tanto o pacote que vai quanto o pacote de confirmação. Em UDP não, ele só envia o pacote para fazer esse teste e não tem confirmação nenhuma. Isso economiza a largura de banda e economiza a CPU do nosso equipamento. Então, em testes de largura de banda maior, de links maiores, sempre é recomendável utilizar UDP, tá? TCP você consegue utilizar em teste de largura de bandas menor ou você tem um equipamento muito parrudo, que talvez CPU para você não vai ser o problema, você consegue testar uma largura alta em TCP também. A gente vai deixar em UDP aqui por enquanto, a gente vai testar nos dois. Aqui a gente seleciona em local UDP TX size, remote UDP TX size, qual que é o MTU do nosso pacote de teste em UDP. O padrão é 1500, a gente vai deixar que é o padrão da interface, mas se você for utilizar esse teste em PPoE, uma conexão PPoE, uma interface PPoE, aí seria 1492, você pode trabalhar com o MTU do seu UDP aqui. Qual que é a direção do teste? Vai ser bot, que é os dois testes juntos, tanto o download quanto o upload ao mesmo tempo. Se é receive, que é apenas recebendo, então da visão desse microtik que eu estou do MK2, é o download, estou recebendo, ok? Ou se a direção é send, enviando o upload, ok? Então vou deixar aqui em receive, normalmente a gente faz só o receive e o send, quando a gente quer ter uma visão melhor do nosso link, porque a gente vai ter uma visão, quanto que eu estou só de download eu consigo receber, quanto só de upload, a não ser que você queira ver o seu link estressado mesmo, nervoso, aí você joga os dois juntos, ele vai mostrar para você quanto que está passando os dois juntos, mas normalmente a gente faz um depois outro. Qual que é a quantidade de conexões que a gente quer que ele abra para fazer o teste? O padrão é 20. A gente vai deixar isso, mas se você quiser aumentar ou diminuir, tem essa possibilidade. Se você quiser colocar uma largura máxima que você quer que passe no seu teste, por exemplo, 10 MB. Ah, eu sei que o meu link aqui passa 1 GB, mas eu quero ver se ele passa 200 MB, por exemplo. Eu não quero estressar ele totalmente, porque a partir do momento que a gente der o start no band switch, ele vai consumir toda a largura de banda disponível, ou até o nosso CPU gargalar, ele ficar no último. Então, às vezes você não quer que isso aconteça no seu link, que ele chega no limite. Eu só quero ver se ele consegue passar até 200 MB. Então você vai colocar aqui que você quer que o local TX speed, o remote TX speed, por exemplo, download e upload, chegue no máximo a 200 MB. Esse random date, a MikroTik diz que é um parâmetro que você ativa se no meio do seu teste tem um equipamento que comprima os dados. Então são equipamentos que às vezes tem em rede de provedores que quando chega um pacote lá, ele vai comprimir. Então seu teste não vai ficar real. Então você joga esse random date porque o MikroTik vai enviar vários pacotes para fazer o teste. Lembrando que esse aqui também vai consumir mais CPU do seu equipamento. E aqui eu vou colocar usuário e senha do meu equipamento servidor, do equipamento da ponta. No caso aqui do MK1. Eu estou utilizando o usuário admin, mas você pode criar um usuário lá somente para os testes e tudo mais, vai funcionar. Aqui ele vai trazer alguns dados do nosso teste, tá? Eu vou rodar aqui então em UDP, download, receive. Vamos ver como é que vai funcionar? Ele vai mostrar aqui para a gente running, vai mostrar aqui a velocidade de recebendo. Ó. Então eu estou em um equipamento aqui que a porta dele é limitada a 100 MB, então ele não vai passar desses 100 megas. Mas se eu tivesse em dois equipamentos giga, ele vai alcançar ou até a velocidade limite ou até a CPU aqui. Então, ó a CPU aqui no cantinho aqui, ó. No caso, uma aqui está em 34, no máximo 40, 38. A gente pode inclusive vir aqui em Tools, Profile e ver como que está o consumo da nossa CPU. Ó. Quanto que está utilizando aqui. Então a parte de BTS está utilizando 0%, mas ele utiliza network também, está chegando por volta de 40% de utilização da nossa CPU. Ele está perdendo alguns pacotes aqui, ó, justamente por causa da largura de banda, né? Que eu tenho nesse equipamento que é até 100 megas. A minha porta aqui é limitada.
Então, a própria MikroTik também fala que a melhor forma de você fazer um teste é ter o equipamento que você quer fazer o teste no centro e 2 equipamentos na ponta e fazer o teste entre eles, entre o equipamento de início e de fim. E aí você vai ver a banda passando por esse equipamento, o tráfego passando por esse equipamento que você quer fazer o teste. Você vai ver exatamente qual que é a largura de banda que ele suporta, porque não vai utilizar tanta CPU igual está utilizando aqui, porque são os equipamentos que estão rodando o teste, tá? Então ele fala que a melhor forma de você fazer esse teste, ver a performance do seu equipamento, é ter esse equipamento no centro e 2 nas pontas rodando o teste entre eles. Ok? Deu para entender essa parte aí? Show de bola. Então aqui está rodando o teste receive, tá? Download. Vou rodar em send, que é o nosso upload. Vamos ver aqui consumindo também. Olha lá, ó, batendo seus 95. E aqui ele vai mostrar para a gente se tem pacote perdido, qual que está sendo a velocidade corrente do teste em tempo real, qual que é o teste, qual que é a velocidade dos últimos 10 segundos, a média da velocidade dos últimos 10 segundos, e qual que é a média total do nosso teste. E aqui qual que está o CPU local e qual que está a porcentagem de CPU remoto. Beleza, pessoal? Simples assim, a gente já está sabendo quanto que passa no nosso link ponto a ponto. Cara, isso aqui ajuda demais, cara, demais. A gente identificar gargalos na rede, a gente conseguir testar o nosso link, a gente conseguir testar até a internet. Nesse caso aqui são de links ponto a ponto, mas você pode utilizar a mesma metodologia para testar a sua internet. Vamos lá para o nosso segundo cenário. Eu quero mostrar para vocês também um problema que muitas pessoas enfrentam quando vão fazer o Band Switch Test. Então a gente está aqui no nosso segundo cenário, que tem 3 equipamentos aqui. Eu quero fazer um teste nesse momento do R1, que vai ser o nosso cliente, tá? Cliente Band Switch, e o nosso R3, que vai ser o nosso servidor Band Switch Test. Só que no meio aqui tem um equipamento aqui que faz um NAT, cara. O R2 está simulando o equipamento da sua casa, um outro MikroTik, ou equipamento do próprio provedor que tenha um NAT nele ali. E a gente vai ver o problema que isso aí acarreta, beleza? Deixa eu abrir eles aqui. R1, R2 e R3 para a gente conseguir rodar esses testes aí. Show. Então aqui primeiro está o nosso R1, ó. Tá aqui o nosso R1. Então eu vou rodar um teste nele. Tools Band Switch Test. Vou colocar o IP lá do nosso R3 aqui, ó, o 926803. Ok? Vou colocar esse, então tá aqui o IP dele, ó, 926803. Vou colocar esse IP lá no nosso R1 para rodar esse teste, o 926803. Vou fazer em UDP mesmo, download, admin, vou colocar a senha lá do meu R3 e vamos rodar esse teste aí. Estão enxergando bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Show. Vou startar. A gente vai ver um problema que muitos enfrentam aí. Já penei muito por causa disso aqui. Ele fica como running, só que ele não mostra nenhuma velocidade aqui no teste. Ó. Por quê, hein? Olha o BO aí. Por que que acontece esse BO? Isso acontece por causa do NAT. Quando a gente tem um equipamento no meio fazendo NAT. Lembrando que NAT foi uma gambiarra, a gente diz, né? Foi uma solução encontrada para a falta de IPv4. Então estava faltando IPv4 e aí eles inventaram o NAT, ou Masquerade, que ele pega IPs privados, ele mascara, por isso que chama Masquerade. Né? Ele cria um NAT, uma tradução de IPs para um IP público para fazer uma conexão com a internet, por exemplo. Então, quando acontece em cima de protocolo TCP, então eu vou rodar um teste TCP aqui para vocês verem. Ó. A gente vai ver o que vai acontecer. Então eu estou rodando no IVNG, né? O IVNG, ele, como é uma licença free de MikroTik, ele vai limitar a minha interface a 1 MB. Por isso vai aparecer no máximo aqui 1 MB de teste. Em TCP ele roda, mas quando eu jogo UDP, download, ele não roda. Ele fica running, mas a velocidade está 0. Se eu for para o upload, a gente vai ver que ele vai rodar. O problema é só em cima do download. É por causa do NAT.
Então, quando o equipamento ele faz o teste de conexão, quando R1 está fazendo esse teste de conexão lá para R3, então estou aqui em R1, estou fazendo teste de conexão lá para R3. Ele chega, ele conecta em R3, por isso que aparece running ali embaixo, mas quando o R3 vai tentar fazer a resposta, mas ele teve um NAT aqui no meio, ele não consegue identificar que aquela conexão UDP veio de R1. Se fosse uma conexão em cima de TCP, que tem aquela questão que eu falei para vocês de resposta do pacote, que é um protocolo orientado à conexão, ele saberia porque essa conexão foi feita aqui em R2. Eu vou mostrar para vocês na tabela NAT ali. Mas quando é o DP que não tem essa conexão orientada, então ele não vai saber que essa resposta tem que ser feita para R1. Então, enquanto a gente está rodando o teste aqui, ó, em R1, vou deixar rodando aqui, ó, tá rodando, tá running. Se a gente vier aqui em R2, deixa eu abrir R2 para a gente aqui. Deixa eu abrir o R2 aqui. Show, tá aqui o nosso R2, ó. Então a gente vai ver que o 3 lá, o 926803, quem que é esse cara? É aqui o nosso R3. Ele está tentando responder uma conexão, só que nem está identificado o IP de R1 lá. Ele só consegue responder essa conexão para o nosso R2. E como não é uma conexão orientada, o UDP, ele não sabe que tem que voltar isso. Como que a gente pode fazer para resolver esse problema? A forma que a gente pode fazer é lá em NAT. Então a gente vê que tem um masquerade lá em R2. Eu estou em R2 aqui. Eu estou nesse equipamento aqui, ok? Estou acessando esse equipamento aqui. Então, tem um masquerade ali. E a forma que a gente pode fazer para resolver esse problema é vindo aqui e criando um redirecionamento de portas. Então, se você tiver acesso a esse equipamento, eu vou falar, ó, quando a porta quiser ir destino com protocolo UDP, vamos colocar aqui da 2000 até a 3000, UDP, e vier da porta que está lá em R3, eu quero que essa conexão TCP seja redirecionada para o meu R1, que tem esse IP aqui. Vou dar um OK. Está aqui a nossa regra, que ela está fazendo mandando essas portas de novo para R1. Agora eu consegui mapear em R1, ele vai saber que essa conexão agora precisa vir para ele. Então R3 vai ter essa resposta. Quando eu der um start aqui, a gente vai ver que ele vai começar a contar a velocidade agora em UDP download. É um problema que a gente enfrenta aí quando você tem um NAT, você está atrás de um NAT, você vai ter esse problema. Se você não tiver acesso ao equipamento que está fazendo NAT, infelizmente em UDP você não consegue realizar esse teste, porque o equipamento lá da ponta, seu servidor de band switch test, não consegue enxergar que essa conexão veio do seu equipamento ali, MikroTik. Show de bola, galera? Deu para entender aí o nosso band switch teste? E de bônus, para quem ficou até o final aí, quero entregar para vocês, ó. Talvez você tenha um equipamento, você quer fazer o teste de internet do seu equipamento. Então, vamos supor que eu estou aqui no MK1, eu quero fazer um teste de internet. Poxa, mas eu não tenho um MikroTik lá na internet, um outro local, que eu posso testar a conexão do meu equipamento para a internet. E tem um fórum aqui da MikroTik que o pessoal nos entregou um equipamento que está público. Então aqui, ó, esse equipamento aqui, esse IP, ele mostra aqui o IPv4, ele mostra o IPv6, tá aqui, ó, IPv4, IPv6 e usuário e senha. Vou deixar na tela aí se você quiser anotar, dá um pause aí, anota. E com esse aqui você consegue fazer um teste de internet. Eu vou abrir aqui um equipamento que eu tenho até na AWS, que lá tem uma largura de banda maior. Aqui, ó, esse equipamento eu tô lá na AWS. Vou vir aqui em Tools, Band Switch Test. Vou copiar aqui, ó. Pegar o IPv4 dele. Vou jogar lá. Até estava fazendo teste para outro aqui, ó. Mas esse aqui que eu estou mostrando para vocês está ativado, está funcionando. Depois que você fazer o teste, ele fica habilitado, se não me engano, por 20 minutos. Depois ele te bloqueia por um dia, para você não ficar fazendo teste o dia inteiro aí. Mas dá para a gente rodar um teste aqui. Vou rodar em UDP. Vamos ver se vai dar certo. Vai rodar? Olha lá, ó. Rodando o nosso teste. Tá com uma banda aqui bem baixa.
Os caras deviam liberar mais banda pra gente lá. E vamos tentar ITCP? Ver o que que dá. Bem baixo ainda também. Ah, se eu não me engano, esse microtik meu aqui tá com a licença free também. Isso mesmo. Mas para vocês verem que é possível utilizar esse cara aqui, se vocês tiverem uma largura de banda maior aí, um equipamento com uma licença maior também. Então, onde você vê licença? System License. Esse meu tá com level free, tá? Então, por isso que eu consigo alcançar no máximo 1 mega de velocidade. Aqui em casa eu não vou conseguir fazer o teste, porque eu já fiz o teste agora há pouco e eles bloqueiam o IP depois por um tempo, para você não realizar mais testes. Beleza? Mas tá aí o nosso Band Switch Test, você pode utilizar esse IP aqui para fazer esse teste. Tem outro, inclusive, que eles nos entregam na internet aqui, esse outro fórum aqui da Microtik, ó. O pessoal entregou, até anotei aqui. Tá aqui, ó. Vou deixar na tela para vocês. Servidores públicos de teste do Band Switch. Tem esse servidor aqui com IPv4 e IPv6. Esse aqui também. Só que eles têm esse bloqueio depois que você faz um teste ali. Ele vai te bloquear por um tempo. Mas você consegue, então, fazer o seu teste de internet através do Band Switch Test. Show, galera? Você que ficou até o final aí, top demais. Queria te convidar a fazer parte do nosso ecossistema HackOne, fazer parte do HackOne Pro. Cara, a gente tem conteúdo demais lá de redes, de microtik, de cibersegurança, de cloud, de Cisco. Muita coisa você pode aprender. Você aí na descrição vai ver o primeiro link para você cair para dentro, embarcar no foguete e estar junto com a gente para ter conteúdos como esse e muitos outros, mas tem muita coisa lá na nossa plataforma. Você pode acessar lá e ter vários conteúdos à sua disposição para o seu desenvolvimento profissional. Fechou, galera? Tamo junto. Valeu. Até a próxima.